pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Entre Linhas e juntos nós vamos explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Conosco aqui o Alexandre, eu sou o Lúcio e esse aqui é o Ricardo. E nós vamos estudar agora a 13ª lição, a última lição dessa temporada, Viagem a Roma, e aconteceram muitas coisas essa semana. Nas entrelinhas nós vamos destacar aqui quantas foram as viagens missionárias de Paulo, né? Será que são 3, são 4? Nós vamos trazer aqui alguns... São 5. Alguns pensamentos para você aí verificar. Paulo realmente esteve ou não na Espanha? Há uma dúvida, né? Alguns falam que esteve, outros não falam que não esteve. Atos seria ainda um livro inacabado para o tempo de hoje, ou seja, ainda tem coisas para nós darmos continuidade a esse livro. Por que será que Deus permitiu tudo isso? Nós vamos continuar, nós já discutimos isso um pouco nas lições anteriores, né? E o que seria este Euroaquilão, esse vento que Paulo fala que tomou conta e causou essa tempestade? E uma outra entrelinha interessante, né? Paulo teve um naufrágio, depois ele tomou um outro navio para conseguir sua viagem, e nesse navio tinha lá uma insígnia dos gêmeos. E aí nós vamos tratar um simbolismo desses gêmeos que estavam na insígnia do navio. É muita entrelinha, né, pessoal? Mas fiquem ligados, com certeza vocês vão gostar. Então, chama a vinheta. Ok, pessoal, antes de nós entrarmos então nas entrelinhas, nós gostaríamos de falar que aqui na descrição desse vídeo nós temos os links. Um é para você entrar no grupo do WhatsApp da família Entre Linhas, onde há uma troca intensa de PDFs, e-books e tudo mais, e a discussão sobre o material aqui do canal. O grupo 2, Família Entre Linhas 2, é um grupo mais tranquilo, praticamente os administradores que postam. E também esses slides que estavam aqui na introdução e logo mais estarão aqui atrás, eles estão aqui nesse link aqui do Google Drive. Lá estão todos os slides que nós estamos produzindo no canal. Então, se você quiser usar, pode pegar e fique à vontade, ok? Estamos organizando também uma biblioteca no Google Drive para deixar todos os materiais de livros que foram disponibilizados no grupo 1, para quem quiser baixar pelo link do Google Drive. Tomou toda a pastinha lá, mais um tempinho está pronto. Nós somos administradores, mais o Manuel. Isso. Vale lembrar que algumas pessoas têm celulares com restrição de memória, então por isso que algumas pessoas preferem o grupo 2, que aí não há muita troca, não carrega muito, ok? E antes também de explorarmos as entrelinhas, nós gostaríamos, né, é difícil iniciar logo nas entrelinhas sem agradecer esse pessoal que comenta, que dá like, que compartilha o vídeo. Então uma forma de agradecer a vocês pelo apoio nesse ministério aqui Entre Linhas é citar, talvez você aqui tenha o seu comentário lido, se não tem, não faz mal, mas nós agradecemos por você estar comentando. Houve um desafio, né, no final do vídeo, bom, vocês vão ver qual que foi ele, né, mas está lá o pessoal. Geraldo Moreira, muito bom. Bernardo Souza compartilhou um link próprio dele. Natália Raide Santana comentou ótimos comentários sobre a história da época. Isso aí, Natália, é isso que a gente queria. Eliabe Barbosa. Professor Eliabe. Que maravilha, sempre uma bênção, né? O Eterno continua abençoando a equipe do Entre Linhas. Abraço, amigos, abraço também, professor. Wagner Barros comentou, fui até o fim, ó, hashtag, foi até o fim, 55 minutos passaram tão rápidos como se fossem 10. E foi top a comparação da proteção do Estado para com Paulo e a nossa laicidade hoje, assim como também o alerta dos candidatos e ele continua o comentário dele. Chique esse terno, hein? É que eu estava de terno na época. João Cavaco também colocou, né, os apontamentos dele. A estratégia de ir ao terreno dos judeus para encetar uma comunicação espiritual tinha os dias contados. E aí ele continua legal, ele sempre colabora. Léo também comentou, fui até o fim, louva a Deus. É isso aí, Léo. João Cavaco de novo comentando. Ilza Viana, Delair Felipe, Antônio Valdinei, Valmir. E vai lá, pessoal. Muitos comentários, muito obrigado. Esse aqui é interessante, né? Olá, sempre assistindo até o final. Agora esse foi especial. Voltou 2 vezes, né? Para ver as entradas super discretas do Lúcio. O corte é automático. Pessoal, muito obrigado mesmo, ok? Se não fosse vocês, esse vídeo talvez não alcançaria a dimensão que está alcançando. Vocês compartilhando, vocês indicando, vocês comentando eles. Ok? Bom, vamos lá então ao que interessa, aos slides. Espero que vocês gostem aí das entrelinhas e que todos nós sejamos abençoados aí pelo conhecimento. Novamente, deixe o seu like, isso é muito importante. Comente também e ativa compartilhe. a sineta. Porque alguns estão reclamando que não estão recebendo o alerta, mas é porque o YouTube ele desativa seu sininho se você não curtir muito os conteúdos que você assiste. Beleza, pessoal? Então, agora sim, fiquem aqui com os slides. Vamos lá. São 13, a viagem de Paulo a Roma. Só para a gente se situar um pouquinho, a lição 12, ela tratou sobre a detenção de Paulo em Cesareia.
A lição 11 foi a prisão de Paulo em Jerusalém. Então estamos nessa ordem. Prisão de Paulo em Jerusalém, depois ele foi para Cesareia. E a gente vai ter, vamos seguir esse caminho, vamos dizer assim. Vamos àquela primeira questão, né, de quantas viagens missionárias foram. O comum é você falar em 3. Você fala das 3 viagens missionárias, aquela primeira pela Galácia, aquela segunda na qual o apóstolo Paulo ele é instruído para não descer para as igrejas da Ásia e não subir para Ponto e Bitínia e ir direto para Macedônia. E daí ele desce, ele vai para Macedônia, ele desce Atenas, Corinto. Atenas, exatamente. E depois na terceira que ele começa já em Éfeso. Não propriamente que ele começa em Éfeso, a narrativa começa em Éfeso. A viagem, nessa terceira, a narrativa é bem curta com relação àquela região da Galácia. Passa reafirmando a fé. O texto fala simplesmente isso para descrever um caminho longo, onde ele deve ter feito muita coisa, mas o texto... Na região da Galácia, né? Aquela região da Galácia, que no caso a gente tem Antioquia da Psídia, a gente tem Icônio, a gente tem Derbe, a gente tem Listra. Tá. Aí, agora a questão. Alguns tratam essa viagem do Paulo a Roma como sendo uma 4ª viagem missionária. E alguns falam também em uma possível viagem missionária dele na Espanha. O autor da lição ele fala que não há indício bíblico para isso. Né? A gente vê aqui, vamos dar uma lida aqui. Apesar disso, o próprio Jesus prometeu que o apóstolo Paulo ainda faria testemunho em Roma, ok? Mesmo quando falamos com o Senhor, ele ainda pode nos dar outra chance, embora nem sempre nos poupe das consequências das nossas ações. Paulo não apenas foi levado a Roma como prisioneiro, mas também não há evidências bíblicas de que ele tenha ido à Espanha como esperava fazer. E aí ele traz a referência de que o apóstolo Paulo esperava fazer isso. A referência estaria em Romanos 15, 24. Esse posicionamento é o posicionamento do Paroski e de alguns teólogos, mas aqui entre linhas, obviamente, e não são todos. Esse posicionamento ele não é um posicionamento unânime. Não é consensual. Não é unânime. Inclusive, no ano de 2008, a gente teve 30 teólogos e historiadores da Europa e da América se reuniram num congresso internacional que foi celebrado entre 18 e 21 de junho de 2008, na cidade catalã de Tarragona, para estudar se o apóstolo Paulo passou ou não pela Espanha. O professor Heiner Reisner, da Universidade de Dortmund, na Alemanha, resume o debate assim: é muito provável que Paulo tenha viajado à Espanha no final de sua vida, e é possível que Tarragona tenha sido o lugar de sua estadia, dado que é a cidade que tem mais elementos a esse favor. Outros lugares da Espanha são muito hipotéticos. É esse autor aqui. Separei uma foto dele. Vamos lá, vamos para o próximo slide. O que se viu nesse congresso? Quais são as fontes históricas? Exatamente. Eu coloquei aqui em grego. Essa carta aqui, de Clemente aos Coríntios, ela tem a 1 e tem a 2. Não confundir com as cartas de Paulo. Não. É a carta de Clemente. Essa primeira carta de Clemente, os historiadores, eles entendem como sendo, de fato, escrita por Clemente. Tem uma segunda que, na verdade, ela não tem tanta credibilidade assim. Mas essa primeira provavelmente foi escrita no 1º século. É a fonte mais antiga sobre sua viagem do apóstolo Paulo ao limite do Ocidente, ou seja, Espanha. E afirma categoricamente, inclusive, que o Paulo teria sido exilado. Tem outras fontes extra-bíblicas. Segunda carta de Timóteo, não propriamente do cano, né? Atas de Pedro e cano de Muratório. Sugere ou afirma diretamente que Paulo visitou a Espanha. Tá. Esses autores ainda eles analisam alguns textos bíblicos e deduzem, eles obviamente criam uma dedução com base no quê? Eles vão lá no capítulo 15 de Romanos, da carta de Romanos, e falam o seguinte: Paulo apresenta como aquele que tem de cumprir missão de acordo com as profecias de Isaías, sobretudo a que se refere a Isaías 66 e Isaías 19, a chegada da salvação às ilhas distantes.
Então eles apresentam esse argumento como sendo também um argumento bíblico que leva a crer que eles tenham ido sim a Espanha. Seguindo, o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, daí, capítulo 4, capítulo 6, daí do versículo 8 a 17, e afirma que o Senhor me ajudou e me deu forças para anunciar íntegra a mensagem, de modo que todos os gentios a ouvissem. Afirmação que, considerando a peculiaridade das idiosincrasias do apóstolo, agora a dedução dele, isso não está no texto, obviamente, ele não teria ousado formular se não tivesse alcançado todos os seus objetivos. Objetivos esses que estavam aonde? Aqui, no capítulo 15 de Romanos. Então a dedução, a interpretação é que ele não teria dito isso se ele não tivesse alcançado todos os objetivos que são encontrados lá em Romanos 15. Inclusive a famosa viagem à Espanha. Aqui nesse mapa a gente vê justamente essa viagem. Então, se a gente seguir essa interpretação, provavelmente ele chegou aqui a Roma e provavelmente, daí alguns historiadores falam também que era comum o quê? O exílio e a perca da cidadania em certas condenações. E que talvez ele tivesse no final da vida perdido a cidadania e sido exilado aqui na Espanha e cumprido o seu objetivo. Agora vamos seguindo e a gente chega a viagem de Paulo para Roma. Chegamos propriamente ali à lição de domingo. Navegando. Deixa ele dar uma lida para a gente. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos ao centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio adamantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônia e Tessalônica, chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Interessante porque Paulo aqui ele foi muito respeitado, né, por esse centurião. O centurião ainda não conhecia Paulo, mas entendendo que Paulo gozava dos direitos de cidadão romano, garantiu para Paulo, inclusive, o direito de ser atendido em Sidom por outros cristãos que habitavam ali, né? Sidom era uma cidade portuária importante, uma cidade fenícia muito importante dentro de Roma. Né? Vamos acompanhar no mapa aqui. Ó. A gente falou Jerusalém, lição retrasada. Cesareia, lição passada. Agora aqui, ó, navegaram para a Itália, mas eles estavam aqui, ó. Sidom é aqui, ó. Eles faziam o caminho a partir da costinha do Chipre, né? Isso, e foram até aqui a Itália. Aqui é a bota que vocês conhecem, o mapa muito tranquilamente, né? Então vamos lá, vamos seguir. Então, Sidom, aqui no mapa. Aqui a gente pode passar um aspecto interessante de domingo só, talvez seria legal a gente colocar. Mas vai o próximo slide ainda está em domingo. Mas pode falar, Zé. É a presença de Lucas, né? Porque nessa passagem de Atos, Lucas fala, nós saímos o tempo inteiro. Nós saímos, nós somos, nós fizemos, nós embarcamos. Então, alguns intérpretes vão falar que Lucas muito provavelmente acompanhou Paulo nessa prisão até Roma. Né? Sim, Lucas estaria então vamos lá, agora a gente chegou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, versículo 7. E como por muitos dias navegamos. Você vê aqui o autor, ele se inclui. Navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte a Sínodo. Sínodo está aqui, ó. Então veja bem. Sidom, a gente viu no slide passado, contornar ele de Chipre, Mira e aqui Sínodo. Aqui a gente tem Rhodes, aqui é só a gente lembrar da terceira viagem. Não nos permitiu o vento ir mais adiante. E aqui a gente já vê aquilo que entendemos que é a intervenção divina. Navegamos abaixo de Creta, abaixo de Creta é aqui, estava aqui em cima, abaixo da ilha. Essa ilha, e aqui agora nós temos várias informações aqui que são cidades desta ilha, junto de Salmona, aqui nessa ilha, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, que inclusive está no mapa, aqui já está até escrito esse pontinho negro aqui, perto do qual estava a cidade de Lazéia, que aqui é nessa mesma ilha. Então vamos seguir, vamos para o próximo slide. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 10 e 12.
Dá uma lida, Alexandre, pra gente aqui. A gente começa a ver agora os problemas que eles passam pela viagem, né? E passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo os admoestava dizendo-lhes: varão, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais o piloto no mestre. Claro, não tinha motivo para acreditar no Paulo, né? Do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um ponto de Creta que olha para a banda do vento da África e do couro. Então a ideia deles era invernar lá. Estavam procurando um lugar para ficar com o navio até que o vento mudasse. Isso, essa região, essa parte de baixo do mapa aqui que a gente não tem. Mas vamos marcar isso daqui, porque há uma passagem. E essa narrativa vai ser essa narrativa da evangelização do centurião. Acredito que é o ponto mais relevante. Note, o centurião a princípio cria mais em quem? No piloto e no mestre. O que faz todo sentido. Ele não tinha motivos para acreditar em Paulo sobre navegação. E a resposta para aquela pergunta do porquê Deus permitiu que acontecesse isso com o apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo passasse por esse tipo de situação. Tivesse uma tempestade. A gente começa a encontrar aqui nesse versículo aqui. Vamos notar, vamos prestar atenção que, por enquanto, o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no apóstolo Paulo. Mas vão acontecer vários fenômenos, milagres, coisas sobrenaturais que vai mudar isso. Vamos lá, vamos entender. E o pessoal mais esperto já sabe qual vai ser o desfecho. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, 14, do versículo 14 a 22. Mas, não muito depois, deu nele um pé de vento. Aqui a gente chegou aqui. Euro-aquilão. O interessante é que são duas expressões de origem etimológica diferente. Esse euro aqui, ele é de origem grega, e esse aquilão é de origem hebraica. E significa vento do sudeste. O Alexandre vai falar um pouco sobre a questão do tufão. É que na minha versão, que é uma da revista atualizada, diz assim: entretanto, não há muito tempo desencadeou ao seu lado daí um tufão. Versículo 14. Tufão é uma expressão japonesa, é o taifun, é uma palavra usada no Oriente. Então não faz sentido se usar a expressão tufão para falar do mar Mediterrâneo. Não era uma expressão usada na região. O que a gente tem aqui é um vento forte do sudoeste. Seria a expressão que faz mais sentido. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. E não aparecendo havia há muitos dias nem o sol nem as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Então veja bem, eles não ouviram o apóstolo Paulo, não deram crédito ao que ele estava dizendo e acabou resultando em quê? Nisso. Catástrofe, e eles perderam completamente a esperança. Agora um ponto interessante aqui, e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, varões, ter-me ouvido a mim e não partir para Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Veja bem, não vamos pegar essa passagem aqui para dizer que o Ihu, eu falei, é válido, porque esse é apenas a introdução. O apóstolo Paulo segue a narrativa com uma oratória, na verdade, de consolo, de que o socorro estaria próximo. Então vamos lá. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O apóstolo Paulo teve um sonho e ele fala que neste sonho foi enviado um mensageiro, foi enviado um anjo, e disse a ele que ninguém iria se perder. Então veja bem, Ihu, eu falei, não adianta muita coisa. Então a fala válida e útil na evangelização é essa daqui. Tem de bom ânimo. O evangelho é uma boa nova. Esperança, né?
uma mensagem de esperança. É muito comum, quem quiser fazer a aplicação da classe, isso aqui, ó. Cuidado com o euro aquilão. Então, o que é isso? É uma aplicação de a gente não ouvir, a gente não atender a voz do Espírito Santo, a voz do Eterno, os avisos do Eterno, e consequências danosas acontecer na nossa vida. Um detalhezinho que eu tenho que deixar aqui. É muito comum também as pessoas usarem esse euro aquilão só para o outro. E não para si próprio. Use isso como algo para você. E não para jogar na cara de alguém. É muito comum a gente achar que a gente vive numa novela e que o outro é o vilão e você é o mocinho, você está tudo certo. E um outro detalhe, gente, que eu acho muito importante. É muito triste a gente ver pessoas que estão com ideias que são completamente contrárias à instrução. É nítido isso. E começam a falar, Deus está no comando. Pera lá, gente. Tipo, a pessoa quer fazer um desfalque na empresa. Ah, mas Deus está no comando e seja o que Deus quiser. Deus vai abençoar nosso roubo aqui. Isso, gente, pode parecer absurdo, mas é visto isso com frequência, sabe? No mundo em que a gente tem cada vez mais traficantes e pastores evangélicos se envolvendo em tráfico de drogas e armas, não é uma coisa tão pouco comum, né? Eu acho que essa frase do Alexandre resume o que eu estou querendo dizer. Deus abençoe o nosso roubo, gente. Não dá. Mas roubo é uma frase, é algo na instrução que é gritante. Mas existem coisas menores que a gente tem que se atentar, que também estão na Torá, nos instruindo, que não tem como a gente pedir que Deus abençoe esse tipo de prática. Vamos lá. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se esses não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os pusessem a nadar e se lançassem primeiro ao mar os que se salvassem em terra. Atos dos Apóstolos 23, 31. Só para não perder a narrativa, o Alexandre vai ter que ter uma fala depois, a gente vê aqui a conclusão daquela história. Primeiro, o centurião ele não acreditava no apóstolo Paulo, não tinha... Mas olha só, o centurião querendo salvar a Paulo, ele já interviu. Então qual era a razão para Deus permitir esse desvio de caminho? A gente já começa a ver aqui um início de resposta. Amor ao centurião, provavelmente a outras pessoas que o texto não narra, que também aceitaram esse evangelho por causa do testemunho de Paulo aqui. Agora o Alexandre vai fazer uma aplicação. Um filme que eu assisti há bastante tempo, o nome desse filme é Do Outro Lado do Céu. Ele fala sobre um missionário mormon que vai pregar na região da Oceania. E pela primeira vez eu escutei uma frase nesse filme que é muito, muito interessante, ela me marcou de certa forma. Eu escutei essa frase em outros momentos depois, ela é uma frase anterior ao filme. Essa frase diz mais ou menos assim: às vezes Deus acalma a tempestade, em outras vezes Deus acalma o marinheiro. Deus tinha competência e poder para fazer com que essa tempestade cessasse. Se Deus mandasse que Paulo desse a ordem, Paulo olharia para a tempestade, assim como Cristo fez, falaria sucesso, e o clima se acalmaria. E o navio transcorreria a viagem calmamente. Teve outros momentos em que Deus acalmou tempestades. Mas nesse momento a tempestade era necessária. A tempestade aqui ela foi usada como um instrumento de Deus em vários momentos. É interessante quando lá no versículo 14 do capítulo 27, a Bíblia fala que eles se deixaram levar por esse vento. Então eles tentaram usar velas, eles tentaram usar remos. Eles não tinham condição de lutar contra o vento. E às vezes quando vem na nossa vida uma situação limite, uma situação de dificuldade, como era para eles no mar, num navio, e a única alternativa que se tem é recolher os remos, baixar a vela e se permitir ser levado pelo vento. É preciso que nesses momentos de luta, de sofrimento, de tristeza, de dor, às vezes até de desesperança, eles perderam as esperanças de sobreviverem. É preciso que nesses momentos Deus nos acalme. Se Deus não acalma a tempestade, Ele nos acalma e nos dá condições de passar por ela. E é isso que Deus faz com Paulo. Num momento em que está todo mundo desesperado, todo mundo sem ter a quem recorrer, todo mundo sem ter esperança,
Paulo ele se tornou a reserva de esperança daquela embarcação. Porque o mesmo Paulo tinha dito, não peguem esse caminho, não vamos navegar agora, porque virá um temporal, a gente vai perder o navio e a carga. Agora, essa mesma pessoa, serva do mesmo Deus, procura o centurião e fala assim, olha, fica tranquilo que ninguém daqui vai se perder. A gente vai perder a carga, a gente vai ter que jogar o trigo no mar, a gente vai ter que recolher o bote, mas fica tranquilo que daqui nenhuma vida vai se perder. E a gente percebe que o centurião ele vai passando por um processo de conversão. No final dessa viagem marítima, quando eles estão chegando na ilha de Malta, daqui a pouquinho a gente vai falar da chegada deles na ilha de Malta, é possível perceber uma mudança tremenda no centurião. No começo, o centurião estava agindo com respeito a um cidadão romano. Ele estava cumprindo com o papel dele. Estava sendo um bom profissional. Agora, esse centurião começou a acreditar em Paulo. Ele começou a acreditar no testemunho do Deus de Paulo. E a postura do centurião começa a mudar. A gente percebe no final da viagem, quando eles estão chegando em Roma, que a postura do centurião já é totalmente diferente. Por fim, Deus usa às vezes tempestades para nos colocar no caminho. Deus usa às vezes temporais para nos levar aonde a gente é mais necessário. E a gente vai ver aqui como Paulo era necessário na ilha de Creta. Na ilha de Creta não, desculpa, na ilha de Malta. Então vamos lá. Eu separei essas fotos aqui e eu dei um salto para a gente não colocar todos os versículos. Primeira correção que tem que ser feita aqui, porque aqui o naufrágio. Primeira correção que tem que ser feita aqui que estava chovendo. Primeiro ponto. Estava chovendo, os bárbaros, essa imagem aqui parece um romano, mas eram os bárbaros, daí eles eram um povo extremamente místico, e estava chovendo e eles acenderam fogo para se aquecer. E o apóstolo Paulo ele foi buscar justamente lenha para alimentar esse fogo e foi picado por uma víbora, por uma serpente, por uma cobra. E esse povo, certamente esse homem é um malfeitor, um assassino, alguma coisa assim, porque o barco naufragou, provavelmente por causa dele, já foi picado por um animal, por uma serpente. É para morrer de qualquer jeito. Então é porque é para ele morrer. E ficaram esperando inchar a mão dele, cair, e ele morreu, alguma coisa assim, e não aconteceu. Aí já foram para o outro extremo. Não, ele é um Deus. Ele é um Deus. Então veja bem, mais um ato miraculoso aqui, utilizado pelo Eterno para evangelizar. Mas note a compreensão. Olha o que o misticismo faz. Esse ato é para mostrar o poder do Eterno. Obviamente, como ele era de fato um homem de Deus, ele, obviamente, que como em outras tantas vezes, ele não permitiu isso. Ele não permitiu que o poder, que a glória fosse dada a ele. Obviamente que ele sabendo que aquilo era um instrumento de Deus, ele corrigiu esse equívoco. Mas houve mais eventos miraculosos aqui que serviram para levar uma bênção para esse povo da ilha de Malta. E aqui mais um reforço do porquê Deus permitiu que esse vento viesse e que essa rota fosse desviada e eles passassem aqui. Esse povo de Malta também é digno da misericórdia de Deus. E o apóstolo Paulo foi um instrumento. O apóstolo Paulo, o vento, a tormenta, a serpente. A serpente foi um instrumento utilizado para levar o evangelho, para levar a mensagem, para levar a verdade para esse povo que estava contaminado por esses misticismos. Vamos tomar um cuidado, uma aplicação boa para a gente fazer também. Não vamos confundir os atos simbólicos com a verdade maior a qual esses atos simbólicos representam. Exemplo, cortar o prepúcio não é Brit Milá, é o ato simbólico que representa a circuncisão do coração. Você mergulhar na água não é isso que salva, gente. O mergulhar na água é um ato simbólico que significa que você faz parte desta esposa que aguarda o esposo, no caso, Jesus. Dentro daquela simbologia do casamento que a gente falou nos vídeos atrás, casamento judaico, falamos das fases do casamento. Então, esses atos simbólicos em si não têm poder. A Santa Ceia, aquele pãozinho da Santa Ceia, aquele suquinho, em si, eles não têm poder. O que é o maior? É o Eruzim, é a festa de consagração do noivado. O noivo
O noivo, ele participou dessa ceia e saiu preparar morada. E agora ele vai voltar. E nós comemoramos aquilo, tem toda a simbologia do corpo, do sangue de Cristo, mas aquilo em si não tem poder algum. Representa algo maior que tem poder. Quem tem poder é o Messias. Quem tem poder é o Eterno. Não é o apóstolo Paulo, não é a serpente, não é o vento. Não, é o Eterno. O poder vem dele. Não vamos confundir os atos simbólicos. A gente pode fazer isso na igreja muitas vezes. Então vamos lá, vamos seguir. Agora no próximo slide, a gente vê mais pontos. Alexandre, lê para a gente aqui. E ali próximo naquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome público, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre, desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o sarou. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais da ilha. Tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. É preciso a gente ter em mente a dimensão do amor de Deus. Deus, ele amava o centurião, ama ainda o centurião. Deus ama Paulo, Deus ama os soldados, Deus ama Públio e Deus ama o pai de Públio também. Deus ama a ponto de permitir que o vento encaminhasse o navio lá para a ilha de Malta, que era uma ilhazinha no meio do mar Mediterrâneo, uma ilhazinha sem importância para os homens, uma ilhazinha que não tinha um vulto comercial gigantesco, um trânsito de navios gigantescos, mas que tinha pessoas ali que eram almas, que eram objeto do amor de Deus. E Deus permite que essa tempestade ocorra, permite que a víbora pique Paulo para que seja testemunho para os moradores da ilha, para que seja testemunho para Públio, para que o pai de Públio seja curado e para que o coração do centurião cada vez mais se volte para Jesus Cristo. Eu quero fazer uma aplicação e narrar um fato. Bom, a gente gravou esse vídeo aqui, o vídeo 13, e eu pessoalmente gravei o vídeo 12 doente. Em más condições físicas. Péssimas condições físicas, sem nenhum tipo de... Estava terrível. E eu só vim porque eu lembrei do apóstolo Paulo em Perge, provavelmente pegou malária, e o cara ainda, o João Marcos não aguenta, volta, vai embora, ele sobe, daí uma febrezinha. Tá, e hoje, nós gravamos isso na sexta, e agora, foi sábado, passei o sábado inteiro com esse problema aqui Estava tal qual o pai de Públio. Estava tal qual o pai de Públio. Hoje é domingo e estou tal qual o pai de Públio ainda. Mas o ponto que eu quero destacar é essa última parte aqui. E é o motivo pelo qual eu vim sexta-feira, o motivo pelo qual eu vim gravar hoje. Olha só, note o detalhe aqui. E os demais da ilha que tinham enfermidade sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram de coisas necessárias. Note a gratidão. É muito comum a gente estar passando por dificuldade, e não está errado, você não é mal em fazer isso, porque muitas pessoas passam por dificuldade e blasfemam contra Deus. Mas é muito normal a gente passar por dificuldades e a primeira coisa a gente fazer é procurar Deus, e é o correto. Não é errado isso. Mas quando Deus atende a sua oração, é preciso ter essa gratidão pelo qual eles tiveram. E se não fosse isso, esse ministério entre linhas não existiria hoje. Se não fosse uma tempestade que mudou os rumos do barco, né, Ricardo? Exatamente. Se não fosse uma tempestade que mudou os rumos do barco, não existiria entre linhas hoje. O pessoal que acompanha a gente já sabe. Meu pai passou por uma enfermidade, foi um momento muito difícil, e eu fiz. E daí surgiu a ideia como forma de gratidão, mais ou menos como aconteceu aqui com essas pessoas que foram curadas pelo apóstolo Paulo, obviamente, como instrumento do Eterno. Um coração abençoado, um coração agradecido sente desejo de abençoar. Exatamente. Sente desejo, não é de pagar, mas é de tornar-se uma bênção também. E aí eles estão dispostos a prover Paulo e provê-los de todas as coisas necessárias. E o Paulo, que começou a viagem como prisioneiro, ele chega em Roma agora como líder.
Ele era prisioneiro ainda, ele ainda estava sob a tutela do centurião, mas ele chega a Roma como líder. E 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, aqui nós vamos chegar naquela outra entrelinha, que invernara na ilha, a qual tinha por insígnia Castor e Púlux, os gêmeos. Isso aqui é mitologia, isso aqui é mitologia grega. A história deles é mais ou menos o seguinte, veja, eles são meio que assim, os protetores dos marinheiros, mas a história dele aqui é interessante, para a gente entender um pouco como funcionava a mente de alguns gentios da época. Castor e Púlux, eles seriam 2 gêmeos, filhos de uma mesma mãe, porém de pais diferentes. Um seria filho de Zeus e outro seria filho de um ser humano. Logo, um seria imortal e o outro não seria imortal, mas eles na história conta que eles eram bravos, coisa e tal, passaram por várias batalhas, tem vários contos. Interessante é o seguinte, alguns livros, em algumas versões, fala que Castor era filho de Zeus, em outro fala que é Púlux, mas isso é irrelevante, é um ou outro. O importante aqui pra gente é o quê? Depois, seguindo a história, só para vocês entenderem a aplicação que a gente vai fazer, seguindo a história, aquele que era mortal morre e o outro pede para Zeus que dê imortalidade para o seu irmão. Ele amava o irmão e Zeus deriva, vamos dizer assim, um teria uma imortalidade por natureza, por ser filho de Deus, por ser filho, e o outro teve uma imortalidade imputada, derivada, exatamente. Para que a gente pega essa aplicação aqui? Veja bem, imortalidade para esses gentios não era algo estranho. O morrer, ganhar imortalidade, note também que não era algo estranho. Mas note a fala do apóstolo Paulo, ele coloca morte e ressurreição no mesmo plano, como sendo plano de Deus. Pela morte de Cristo nós temos a ressurreição. Exatamente. A morte ali não era propriamente algo indesejável, mas algo planejado, algo previsto. Um sacrifício expiatório é algo que não cabe na mentalidade da época. E um Deus ainda deixar de ser Deus, mais ainda, se esvaziar. Note que aqui geralmente é o contrário, né? Não, é um semideus, é um Deus que dá atributos de semideus a alguém, dá imortalidade a alguém, é sempre para cima, para baixo, nunca. É sempre uma coisa para você ser maior, nunca ser menor. Se Deus perde a divindade é por causa de alguma trama terrível. Isso, então veja que é sempre algo assim, para inflar o ego e não para esvaziar o ego. O que dava essa desconexão, na verdade, não era porque não existia mortalidade na cultura deles, porque não existia morte e ressurreição na cultura deles. Não, mas era o esvaziar-se, esvaziar do eu. O eterno se esvaziou de si, você tem que nascer de novo. Então, esses pontos que eram distantes. É interessante se a gente vai para o pensamento platônico, né? O platonismo ele já pregava uma ideia de uma alma imortal. E existiam, sim, gregos e romanos que acreditavam na existência de uma alma imortal que habitaria um plano das ideias, um plano além da nossa materialidade. Então, falar com um grego em uma existência pós-mortem, em uma consciência pós-morte, em um plano das ideias, era falar numa dimensão em que a filosofia grega entendia. Agora, falar com um grego de ressurreição dos mortos e de morte enquanto estágio de sono, uma perspectiva que conjugava uma ideia de um homem portador de uma alma mortal e, ao mesmo tempo, um homem capaz de, pela ação divina, ser ressurreto, ressuscitar, aí era uma coisa que não encaixava. A pessoa ser simultaneamente mortal e ressurgir. Era um tipo de atuação divina incompatível com o pensamento grego. Isso vai causar tanto celeuma nos julgamentos de Paulo. Para a gente voltar agora no caminho aqui, para a gente entender, veja bem, esse navio de Alexandria, que tinha essa insígnia, depois do naufrágio. Ele está aqui em Malta, tá? E chegando a Siracusa. Saindo daqui foi, aqui a ilhazinha,
saem daqui e vão para Siracusa. Siracusa aqui na ilha, ó, Sicília, exatamente, na ilha da Sicília. Tá, ficaram ali 3 dias, onde indo, costeando, vimos Régia. Régia aqui, ó, bem na ponta da bota da Itália. Bem na ponta da bota. E soprando, um dia depois, um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli. Aqui, ó. Já perto da meia, vamos dizer assim, da bota. Onde achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles. E depois nos dirigimos a Roma. Gente, para e pensa. Como é que era viável eles ficarem 7 dias estacionados ali, quase chegando em Roma, quase chegando na missão do Viagem típica do apóstolo Paulo. Uma viagem tudo bagunçada, e aí o centurião fala assim, não, tudo bem, vocês querem parar? O Paulo quer parar 7 dias aqui, a gente para a expedição. Não tem problema. Fica todos os prisioneiros ali esperando, e Paulo pode ficar 7 dias na cidade. Por que o centurião estava disposto a fazer esse tipo de atitude? Percebe que agora o centurião não estava só sendo um bom profissional. O centurião estava moldando o caminho para fazer, cumprir o interesse do Paulo, que nesse caso era se encontrar com os irmãos de Roma. Não de Roma cidade, mas de Roma Império, né? Com os irmãos da Itália. Um detalhe interessante que vocês podem falar na casa também é o seguinte. Essa viagem é toda torta, certo? Vocês percebem que é uma viagem torta. Aparentemente, aqui, tá torto só aqui, mas não tá. A chegada até Creta já é um sufoco. Imagina, esse caminho aqui é completamente anormal. Só que o detalhe que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. As viagens do apóstolo Paulo, por vontade dele, são tão estranhas quanto. A gente vê, por exemplo, a primeira viagem. Ele está aqui, Antioquia da Síria. Ao invés dele vir daqui para cá, ele vai para Chipre. Não, ele vem daqui para cá, vai para Chipre, sobe aqui, Perge, depois vai na Antioquia da Psídia, vem aqui, tá. Ele está pertinho, ele pode voltar por aqui, ó. Não, o que ele faz? Volta o caminho. Ele volta pelo mesmo caminho. E volta pelo mesmo caminho, ele foi apedrejado e tal, desce, daí não passa por Chipre e volta, tudo bem. Totalmente estranho. Ele podia só seguir o caminho que fazia, olha, vinha daqui, passava por aqui, ó, fazia um círculo praticamente. Na segunda viagem, outra coisa também completamente esquisita. Ele vem até a região central da Turquia, onde seria hoje, e resolve que vai para o norte, para Ponto, não vai. Não vai. Resolve que vai descer para o sul, não desce. E sobe para Macedônia. Ele atravessa o estreito aqui, vai para Macedônia, desce Atenas, Corinto. Podia voltar por aqui. Podia pegar um navio, passar por Creta. Isso, não. Ele volta para Macedônia de volta. Ele volta. Depois desce um pouquinho aqui. Desce... A terceira é mais esquisita ainda. Ele vem reafirmando a fé dos irmãos, para em Éfeso e fica 2 anos em Éfeso. Depois sobe, desce, sobe de novo, daí desce por aqui. É mais ou menos assim, gente. Eu vou sair do Rio de Janeiro e eu vou para São Paulo. Só que eu vou passar passando por Maceió. Só que eu vou passar em Maceió primeiro. Eu vou passar lá em Brasília primeiro. É mais ou menos isso que ele fazia. Porque ele queria estar reafirmando, mais uma vez, aquele binômio que você usa, Alexandre. O Ministério da Consagração. Ministério da Consagração. Exatamente. Conservação. De conservação. Ministério de Conservação é o quê? Você manter os irmãos, reavivar os irmãos da fé. Quem precisa de cuidado não é só aquele que está se convertendo. Agora o detalhe, olha aqui. O apóstolo Paulo, nessa viagem, teria controle para fazer essas viagens loucas que ele fez na primeira, na segunda, na terceira? Vou parar em Malta. É o seguinte, galera. Vocês estão me levando preso, mas olha, eu quero passar pela ilha de Chipre, eu quero passar por Malta, eu quero passar por Siracusa, eles não iam fazer nada disso. Mas a intervenção divina fez novamente aquela viagem louca do apóstolo Paulo com a intenção de ministério de conservação. Me lembra aquela passagem que fala sobre como anda aquele que é guiado pelo Espírito, né? Que o Espírito sopra de um lado para o outro e essa pessoa anda e não se sabe exatamente de onde ela vai e para onde ela vem. Apesar de Paulo não usar GPS e por isso fazer os caminhos mais loucos... O GPS do Espírito Santo é diferente. Ele usava Paulo. O GPS do Espírito Santo é diferente do nosso GPS. Vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. Aqui, o Alexandre vai ler aqui pra gente. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia. Paulo já está em Roma aqui. Nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes,
Porque quanto a esta seita, notório nos é que em todos os lugares se fala contra ela, se lhe contradiz. E havendo eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelas profecias, desde manhã até a tarde. O Alexandre teve um insight fora das câmeras, que a gente não pode afirmar. Na hora que ele me fez a indagação, eu pensei, ele pensa a mesma coisa. Pensei a mesma coisa que ele vai falar um pouco disso aqui. Fala, Alexandre, nós não recebemos acerca de cada um. Fui pesquisar no Espírito de Profecia, não existe. Fui pesquisar na Bíblia, não existe. Então, isso que eu estou falando não é nem uma suposição. É uma especulação. É uma especulação, é delírio, é fantasia. Mas pode até ser verdade. O meu coraçãozinho diz assim, sabe que pode ter acontecido isso? Porque é estranho, em todas as cidades que Paulo vai, Jerusalém tinha mandado, os judeus de Jerusalém tinham mandado, o Sinédrio tinha mandado alguém para ir nessa cidade falar mal de Paulo. Para apedrejar Paulo. Quando troca de Félix para Festus, eles vão tentar matar Paulo. Ananias aparece lá, inclusive com Tértulo, que é um orador. Um advogado. Um sofista, vamos dizer assim. Agora, por que não mandaram alguém para Roma? Não é nenhuma carta. Nenhuma carta mandaram para Roma. O que eu falei pro Ricardo? Já pensou se, quem sabe, talvez, eles mandaram? Mas veio uma tempestade no meio do caminho e afundou o navio? Ou desviou a carta. Paulo não era o único que estava tentando navegar na tempestade para chegar em Roma. Vai saber, né? Vai saber. Fato é que, e aí fazemos a aplicação, né? Às vezes as tempestades nos protegem, às vezes as tempestades nos mudam a rota, às vezes as tempestades nos mudam o caminho e nos levam num lugar que a gente não fazia a menor ideia que a gente ia chegar lá. Agora, se a gente está sendo dirigido por Deus, mesmo que pareçam umas curvas muito loucas na vida da gente, se a gente está sendo dirigido por Deus, a gente sabe que não é um desvio de rota, é o caminho que está marcado. E a gente tem aqui mais um indício da resposta do porquê. O que eles falam? Não recebemos carta nenhuma, mas bem quisemos ouvir de ti que sentes. Porque quanto a esta seita notória, nós de todo esse lugar tem ouvido falar contra ela. Nós queremos saber. Vamos entender quem são essas pessoas só, Ricardo? Sim. Quando Paulo chega em Roma, ele convida líderes, autoridades judaicas de Roma, a comunidade judaica, para irem conversar com ele. Ele vai falar, eu estou sendo acusado por causa disso. Então ele vai se apresentar para os judeus, ele chama os judeus. E aí os judeus estavam com vontade de ouvir falar dessa dita cuja dessa seita. Ou seja, Deus utilizando por mecanismos meio tortos, que aos nossos olhos, diga-se de passagem, porque essa história que Deus escreve certo por linhas tortas, são nós que precisamos usar óculos. Né? Então vamos lá, entender isso aqui. O amor do Eterno para com essas pessoas. E tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava passando, um instrumento para levar isso até eles. Detalhe aqui novamente, o que o apóstolo Paulo fala? Que ele, e havendo eles assinalado um dia para ter com o apóstolo Paulo, né, muitos foram ter com ele a pousada. Um detalhe aqui, o apóstolo Paulo em Roma, ele vai ficar, na verdade, em uma pousada, ele não vai ficar encarcerado, com corrente, e as pessoas tinham livre acesso a ele. Ele aluga uma casa. Aluga uma casa. Aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los na fé de Jesus, tanto na fé de Jesus, pela lei de Moisés, como pelos profetas. Aqui está falando pela lei, nomos no grego, é a Torá. São 5 primeiros livros da Bíblia. Pelos profetas, os demais livros que nós chamamos hoje, no nosso jogo de linguagem, de Antigo Testamento ou Velho Testamento. Desde pela manhã até a tarde. Muitos creram. E muitos não creram. Então houve, obviamente, aceitação de muitos e houve aqueles, obviamente, que não aceitaram. A Bíblia chega a falar que houve conflito entre eles, né? Que eles saíram do convívio de Paulo ali com uma disputa interna, um conflito interno entre os próprios judeus. Vamos lá, vamos seguir. O apóstolo Paulo aqui também, o próprio apóstolo Paulo, ele utiliza um exemplo para aquelas pessoas que obviamente não creram,
e ele cita o profeta Isaías. Eu separei esta passagem aqui de Isaías 44:18. Obviamente que ele está falando disso e de outras passagens, mas basicamente ele está se referindo a isso. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes untaram os olhos, para que não vejam, e os seus corações, para que não entendam. Ele está se referindo à base doutrinária daquilo que ele estava falando, está nessa passagem aqui, obviamente que se relaciona com várias outras. Vamos analisar um pouquinho esse ponto aqui. Eu vou pegar primeiramente, vou começar por aqui, untar os seus olhos. O que acontece aqui? Deus os entregou a interpretação dada que é uma cegueira judicial. Não é algo físico diretamente, mas o seu providencial arbítrio em administrar o seu governo moral. É mais ou menos aquela história do endurecer o coração do faraó. Todo mundo pega só essa última para querer falar de predestinação, coisa e tal, e esquece que antes, na narrativa do endurecer o coração, várias vezes, e o faraó endureceu o coração, e o faraó endureceu o coração. Uma vez, duas, três, quatro, e depois vem... Na última praga. Daí depois vem, e Deus... É uma expressão idiomática para querer dizer o quê? Retirado do Espírito Santo. Tipo assim, tentei, então já que é assim, retira-se o Espírito Santo, isso endureceu o coração do faraó. Essa expressão idiomática é mais ou menos assim. Eu estou tentando mostrar para você. Eu mostro. Vai chegar uma hora, cegueira judicial, vamos dizer assim. Essa expressão idiomática vem de onde? Porque em alguns julgamentos se colocava, se tapava, untaram os seus olhos, fechava os olhos durante este julgamento. Agora questões aqui, ó. Nada sabem. A primeira palavra hebraica que é usada aqui é lo iadu. Esse nada sabe, traduzido como nada sabe. O lo é não, na verdade, né? A raiz dela, eu coloquei aqui o elemento sufixo, né? A raiz dela vem de edar, que significa conhecimento, conscientização ou saber. Ou seja, pode ser nada sabe, mas pode ser também que perdeu a consciência, conscientização. Não conseguem se ver mais como agindo erradamente. Não entendem. A palavra aqui agora é iavinu. A raiz ela vem dessa ban, que significa entender, perceber, saber ou discernir. Quem gosta de muito detalhe, talvez viu esse começo aqui, é um V, um Y, mas é a mesma letra, tá? Esse V e esse B aqui de vin, de ban, é o bet. Ele só tem um sinalzinho maçorético no meio, mas é a mesma letra, o V e o B. E aqui também a diferença é só um sinal maçorético. Tá, mas vamos lá. Agora a próxima palavra, que seria no caso essa aqui, entendam. Aqui tem um elemento prefixo, né? Daí o me, hasekil, que vem dessa raiz aqui, que é riskil. Significa instruir, aprender, entender, ser inteligente. Tornar-se inteligente, prosperar. Então veja bem, gente, essa instrução a gente lembra automaticamente daquilo que a gente fala que é a lei no sentido de instrução, que é a Torá. A Torá, ela nos serve para nos dar inteligência, para nos tornar inteligência, mas também para prosperar. Em que sentido? No sentido espiritual. Então essa pessoa, vamos dizer assim, essas pessoas que recebem a oportunidade de ver, de ouvir, de enxergar, de experienciar, de experimentar o Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo, se você tem consciência, vamos dizer, dessa instrução no seu dia a dia, se você tenta cumprir por gratidão as mitzvot, ou seja, os mandamentos, a lei do Eterno, você tem essa consciência, você sabe, você enxerga. Não significa que você não peca, mas você tem essa consciência. E essas pessoas deliberadamente tiveram esse acesso e, infelizmente, se adequaram a isso que o apóstolo Paulo estava falando, que foi profetizado em Isaías 44:18. Alexandre? Seguimos então, pessoal, para duas observações finais que eu tenho a fazer sobre essa passagem. A primeira delas aqui é de que essa
surdez seletiva e essa cegueira seletiva, ela é apresentada por Paulo aqui por fim como uma explicação do porquê a salvação ela é tanto enviada aos gentios agora, e os gentios ouvirão ela, enquanto aqueles que tinham todo o conhecimento da Torá não praticavam, agora aqueles que conhecimento algum tinham senão a Torá da natureza, eles passam agora a receber e acolher com avidez a verdade. Mas é interessante os 2 últimos versículos do livro de Romanos, eu quero terminar com eles. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Isso não é um modo de encerrar o livro. O Lúcio começou a lição apontando que seria Atos um livro inacabado. Por algum motivo, Lucas ele deixou de acompanhar Paulo aqui, ou deixou de escrever, porque não era mais necessário narrar essa continuidade da história por algum motivo. Mas isso não significa que os atos dos apóstolos acabaram aí. Tem muito mais coisa que aconteceu, tem muito mais coisa que não está narrada. E eu acho muito legal o último parágrafo da lição de quinta-feira. Eu sugiro que vocês leiam ele em casa com carinho. O último parágrafo da lição de quinta-feira. E aí o autor da lição, o Paroski, ele deixa implícito a seguinte ideia. Existe uma continuidade do livro de Atos. Essa continuidade do livro de Atos ela não está escrita dentro do cânon bíblico, mas ela é escrita hoje ainda. De certa forma, existe um elo, existe uma linha que nos une aos Atos dos Apóstolos e aos Atos de Paulo em especial também. Paulo ele tinha uma tarefa, que era pregar a mensagem do Evangelho a todo o mundo do tempo dele. Paulo tinha uma mensagem, que era a salvação pela graça em Cristo Jesus. E hoje, quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos uma tarefa. Pregar ao mundo todo conhecido, a mesma mensagem que era pregada por Paulo, a salvação pela graça em Cristo Jesus. Então, os nossos atos hoje são também os atos dos apóstolos, na seguinte medida em que existe uma continuidade aí. A mesma tocha que foi passada pelos discípulos, para os discípulos dos discípulos e para os discípulos dos discípulos, essa tocha ela chegou até nós hoje. E nós temos uma responsabilidade diante do mundo, nós temos um dever diante do mundo. E aí pense que você aí na sua igreja continua escrevendo o livro de Atos com uma série evangelística, com um estudo bíblico, com um testemunho, com uma visita. Assim como Paulo recebeu oposição, recebeu prisão, recebeu escárnio, nós recebemos hoje prisão, escárnio, nós recebemos hoje também os louros, recebemos um dia os louros assim como Paulo receberá. É isso. Bom, pessoal, então agora com o apelo aqui que o Alexandre deixou a cada um, né? E também com as dicas que o Ricardo colocou para a gente discutir nas salas, nós encerramos as entrelinhas. Mas é claro, fazendo outro apelo, deixe o seu joinha, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você curtiu aí o conteúdo, manifeste isso para o YouTube. Faça comentário, coloca lá a hashtag Fui Até o Fim. Aguentei aí, esse vídeo vai dar quase 1 hora também. E é uma gratidão, né, ouvir que vocês chegaram até o fim, que vocês realmente estão gostando do conteúdo. E compartilhe com seus amigos para que outros possam também refletir, né, sobre o livro Atos dos Apóstolos. Nós encerramos aqui, acabou então essa coletânea, né, o livro de Atos dos Apóstolos. Mais uma temporada aí dessa série, e aí depois nós vamos voltar para uma nova série, Unidade em Cristo. Já é uma lição um pouco diferente, essa lição foi gostosa, assim que ela teve, né, uma sequência. Essa tem Unidades em Cristo, vai ser uma lição mais temática. Semana que vem, lição 1, Criação e Queda. Muitas entrelinhas. É legal. Essas são mais muitas entrelinhas. Muitas entrelinhas. Beleza, pessoal? Então, nosso abraço e nos vemos então no início da nova temporada de Unidos em Cristo. Tchau, tchau.